Olá, boa noite. Nossa, tão pouca gente hoje. Vamos aproveitar esse momento, né? E a gente está juntos aqui. Sejamos bem-vindos ao SEON, Centro Espíritas Mensageiros. Sempre um prazer enorme recebê-los. Mas o que nós não temos aqui hoje no público, nós temos os nossos internautas. Sejam bem-vindos também. É um prazer imenso recebê-los pelo nosso canal de YouTube. E vamos, antes de mais nada, hoje o tema é um tema bastante interessante. A Vera trouxe uma questão que a gente às vezes se pergunta por que a gente convive com os animais, sejam eles domésticos ou não, né? Mas a gente vai se apegando e vai gostando e vai interagindo. Mas por que Deus colocou esses seres na nossa vida, para o nosso, fazendo parte do nosso crescimento, né? Nós já vamos saber sobre isso. A palestra hoje é em defesa da vida animal. Violência não. A Vera certamente trouxe um belo trabalho, vai apresentar para nós daqui a pouco. E antes de mais nada, eu só quero lembrar, eu não sei se alguns estão vindo pela primeira vez, mas nós temos um trabalho que são projetos que a gente tem, projetos permanentes, né? De atendimento aos nossos irmãos. É o projeto Velhos Amigos, os nossos irmãos lá do Centro de Convivência do Idoso, ali na General Meira, e também um projeto do Centro de Nutrição Infantil. Para essas duas casas, a gente colabora, faz arrecadações de produtos não perecíveis, evidentemente, né? Mas geralmente aqueles que são usados no dia a dia desses lugares. Por exemplo, no Centro de Nutrição, os leites, né? São preparados, e fraldas descartáveis, cremes para bebê, essas coisas que normalmente os bebês usam. E lá no Centro de Convivência do Idoso, né? O Lar dos Velhinhos, também a mesma coisa, fralda geriátrica, produtos de higiene pessoal, né? Que eles usam também no seu dia a dia lá. Isso posto, eu quero chamar a Rosana, ela fará a leitura e em seguida a prece, e logo após a Vera assume então com Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo Espírito do Irmão José. Defende a natureza. Quem não se importa com o que acontece à sua volta, não se importa com o que acontece dentro de si. Planta uma flor, limpa uma nascente, protege uma árvore. A sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos. A indiferença pela natureza é do espírito que ainda não entrou em sintonia com a vida. A preocupação ecológica é própria dos que estão aprendendo a reverenciar o poder superior. O espírito embrutecido não atenta para as questões ambientais. Quem lida com a natureza está mais perto da paz, despoluindo o pensamento. Não ouvides que, sobre a terra, representas Deus para os que vivem na expectativa das tuas mãos. Convido todos vocês para ficar em silêncio
fazer uma oração. Mestre Jesus, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite, para assistir essa palestra, mais um aprendizado. Mestre Jesus, em primeiro lugar, queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pelos alimentos, pela nossa casa, por estarmos em paz. Mestre Jesus, te pedimos a favor de todos os que sofrem, os doentes, aqueles que estão sofrendo grandes tribulações, como nossos irmãos no Rio Grande do Sul, com as enchentes. Ó Deus, consola esses corações para que possam ficar em paz, para passar por essa crise tão grande. Mestre Jesus, te agradecemos pela presença dos bons espíritos, os benfeitores espirituais da casa. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espíritos Mensageiros. Damos as boas noites também para quem está nos assistindo pelo canal do YouTube. E desejo que o Mestre Jesus traga a sua infinita paz em nossos corações. E o tema desta noite é com grande alegria que nós vamos fazer algumas reflexões em defesa da vida animal. Violência, não. E esse tema, ele está no site da Federação Espírita Brasileira. Nós temos 2 livrinhos, uns livrinhos pequenos lá, e a capa do primeiro é exatamente essa, que eu estou mostrando para vocês. Em seguida eu já mostro a segunda. E Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, nos fala: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. E nós temos a MOVE. Não sei se vocês já ouviram falar, já leram alguma coisa. MOVE, então, é a sigla do Movimento pela Ética Animal Espírita. E a MOVE, junto com a FEB, fez esses livrinhos aí que nós vamos falar. E ele é fruto, então, dessa parceria estabelecida pela Federação Espírita Brasileira e pela MOVE. Qual é o objetivo? O objetivo é facilitar o acesso dos espíritas às recomendações dos benfeitores espirituais sobre a renovação do quê? Dos hábitos que prejudicam os animais e a natureza, e, consequentemente, a humanidade. Essa aqui é a outra capa, é o outro livrinho, é o segundo livro, e é o volume 2. Então, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sabemos que isso foi Jesus que falou. Está em Mateus 25:40. Mas então, continuando, a MOVE, então, como que ela atua? O campo dela, ela analisa a necessidade de incluir no esforço evolutivo não somente o bem de nós, seres humanos, mas também dos não humanos, em suma, de toda a natureza. Por conseguinte, aborda como e por que devemos, enquanto indivíduos e sociedade, superar o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É quando tudo gira em torno do ser humano. E o especicismo, nós já falaremos a seguir sobre o especicismo, no trato com os animais, além de inserir na educação de espíritas
e outras pessoas interessadas elementos que facilitem mudanças de hábitos pessoais e um engajamento político. Por quê? Porque nós somos pessoas que vivemos em sociedade, todos nós fazemos política, queiramos ou não queiramos, para a construção de uma sociedade mais fraterna e justa para pessoas, animais e meio ambiente. Continuando, nós sabemos, não sei se vocês já viram, que nós temos esse quadro da evolução espiritual e a nossa evolução ela caminha da animalidade até a angelitude. Nós estamos caminhando, evoluindo, nos aprimorando para sermos espíritos puros, sermos espíritos benevolentes. E nesta caminhada, a materialidade, como vocês veem ali em laranja, a materialidade, a animalidade, a influência da causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo, o instinto, ele vai pouco a pouco diminuindo e nós vamos evoluindo e vai aumentando o quê? A espiritualidade, a influência da lei de amor que o Mestre Jesus nos trouxe, do conhecimento, da responsabilidade, da sabedoria e da razão. Isto posto, o que seria evolução? Evolução, no Livro dos Espíritos, a questão 540 nos esclarece. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como um átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, nós vivemos diante da lei da harmonia, das leis divinas, das leis que estão estabelecidas em todo o universo. E nós, para a nossa evolução, que ela assim se dê, nós temos que cumprir essa lei. No momento que nós não cumpramos esta lei, o que acontece? Nós vamos arcar com as consequências. E aí vamos nós, para expiarmos, para repararmos o que nós fizermos. E é assim, até que nós estejamos naquele patamar maior e não precisamos mais estar expiando. E como nós fomos criados por Deus? Nós fomos criados por Deus e evoluiremos continuamente até nos tornarmos espíritos puros. O Espiritismo esclarece que Deus nos criou que jeito? Simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de nós não termos conhecimentos. E ele utilizou todas as formas de vida neste processo, iniciando pela evolução do princípio espiritual, que, embora esteja diferenciado no início, torna-se individualizado nos animais vertebrados, até chegar à condição de espírito humano. O que isso quer dizer? Que nos animais, o que há nos animais? Há um princípio espiritual. Nós, seres humanos, nós temos o princípio inteligente, que é a nossa alma, nosso espírito. Conseguiram compreender? Segundo o espírito André Luiz, no livro de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, ele nos fala, para alcançar a idade da razão,
com o título de homem dotado de raciocínio e de discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu 1,5 bilhão de anos para chegar aos primórdios da era quaternária, onde a civilização elementar do sílex, que é uma espécie de rocha, denuncia algum primor de técnica ocorrido há 200 mil anos. Olha só, gente, quanto tempo isso passou. Nunca, mas nunca nós regrediremos. E iremos progredir continuamente. O que nós podemos é pararmos, estagnarmos, mas nós não vamos retrogradar. Nós só iremos caminhar rumo à angelitude, que não é que é anjo, gente. É essa fase em que nós seremos espíritos puros. E como que isso vai ocorrer? Mediante reencarnações sucessivas, aonde nós iremos desenvolver a inteligência e os nossos sentimentos. Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 115. Bem, como nós vamos evoluir, o nosso planeta também passa por evoluções. E, como vocês podem ver, nós temos, o primeiro lá é o mundo primitivo nessa escala. O mundo primitivo, depois teve uma transição, passou para o mundo de provas e expiações, que é atualmente o planeta Terra. Estamos já entrando na transição planetária, nós estamos nos encaminhando para sermos um mundo de regeneração. Após a regeneração, nós temos também um mundo feliz e um mundo puro, havendo a transição entre um e outro. Nós sabemos que um dos princípios da doutrina espírita é as muitas vidas, que é a reencarnação, e também muitos mundos habitados, onde nós passamos por diversos mundos, conforme a gente for evoluindo. E neste mundo de regeneração, que nós já começamos a nos encaminhar para ele, será que ainda prevalece o mal? E aí, o que o Richard Simonetti, esse autor, ele nos fala? Que prevalece a consciência de que é preciso vencê-lo. Mas como que nós vamos vencer? Com o empenho do bem. Equivale a dizer que o mal nesses planetas não tem receptividade nos corações e tende a desaparecer. O panorama planetário que se encontra ambientalmente dramático, nós vimos isso, né? Agora especialmente com toda essa questão ambiental, onde os animais também eles sofrem enormemente. Eu vou aqui me omitir de falar muitas coisas para vocês, para não chocá-los, mas há uma quantidade enorme de sofrimento dos animais, desde tortura, de privação de liberdade, de fome, de crueldade. E nós sabemos disso tudo. E eles servem para quê? Como opção de vestuário para nós, nas linhas de cosméticos, de entretenimento e principalmente se utilizam dos animais para alimentação. Mas é aquele tipo de alimentação em que o ser humano estoca.
Nós sabemos que as pessoas estocam em freezers e na geladeira uma quantidade imensa de carnes, bifes, carnes para churrasco e uma variedade enorme de produtos. E será que os animais sentem? Eles sentem. Eles sentem frio, eles sentem dor, eles têm os mesmos sentimentos que nós. Eles sentem quando nós saímos perto deles, mas tem muita diferença. Nós fazemos uma certa diferença entre, por exemplo, um carneiro e um cachorro. Aqui no Brasil nós não comemos cachorros, mas um serve de alimento e o outro serve de pet para nós, né? Então, nesse mundo de regeneração, nós temos que ter um posicionamento mais coerente com a mensagem de Jesus. E nós seremos chamados a termos este ajustamento de rota, ajustamento das nossas condutas a favor da vida dos animais. Eu quero trazer para vocês, segundo o IBGE, por segundo, é abatido um boi, um porco e 190 frangos. Isso apenas de forma legalizada, que nós sabemos que tem muitos abatedouros ilegais também, né? Nós já falamos do sofrimento dos animais, mas é assim, enquanto houver demanda, o sofrimento será a regra. Em julho de 2017, nos meses de julho, agosto e setembro, foram abatidos no Brasil, nesses 3 meses, 7,3 milhões de bovinos, 10,5 milhões de porcos, né, suínos, e 1,5 bilhão de frangos. É uma quantidade, assim, gigantesca, né? E aí, como que fica a nossa legislação brasileira? Vou trazer para vocês. A nossa legislação aqui no Brasil, ela é ainda extremamente divergente. Ela é até mesmo contraditória com relação aos direitos subjetivos dos animais e sua personalidade. Assim, alguns dos recentes avanços e inovações da legislação são notoriamente destinados a uma restrita gama de espécies, normalmente as domésticas. Enquanto isso, os outros seres ainda são condicionados pela visão de quê? De que são coisas e de que são produtos. Assim, dentro do mesmo ordenamento jurídico, os animais podem ser considerados como seres detentores de direito, como seres comercializáveis, objetos consumíveis, e também como seres pertencentes à fauna do país, implicando, então, toda essa desigualdade de direitos e de tratamento entre os seres. No Brasil, por exemplo, o cachorro ele é tratado como um animal de companhia. E em outros lugares do mundo, esse mesmo ser vivo poderia ser utilizado para alimentação. Nós sabemos que tem países que se alimentam de cachorros. Nesse caso, o animal é o mesmo. O que muda é o contexto cultural no qual ele está inserido e como o ser humano decide tratá-lo. E vocês lembram que aqui no Brasil ainda tem as vaquejadas, que faz parte desse patrimônio cultural brasileiro, e até o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele desvinculou os esportes que fazem uso de animais como tipo penal referente ao tratamento cruel de animais. Em sua resolução, então, uma emenda constitucional 96 de 2017, o tribunal decidiu que essas práticas não sejam consideradas crime.
desde que sejam formas de manifestação cultural, como nós já falamos. Bem, mas para finalizarmos essa parte de legislação, nós temos a Lei Ambiental, número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. No artigo 32 dessa lei, ela trata de maus tratos a animais, e a pena é de 3 meses a 1 ano. E também multa, tá? Então, foi uma mudança bastante significativa, e especialmente no parágrafo 1º do artigo 32, que quando se trata de cão ou gato, a pena para as condutas descritas, que será, então, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, quando for de gato ou cachorro. Multa também, e a proibição do tutor ficar com a guarda do animal. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal nesses maus tratos. Bem, isto posto, então, com relação à nossa legislação, né? Nós ainda ficamos com esta pergunta a respeito do mundo de regeneração. Será que nós teremos um mundo de regeneração com matadouros? Será que é possível? O mundo de regeneração, para quem não conhece, quem não sabe, é um mundo, então, aonde o mal não prevalece, aonde o bem, ele já começa a dar os ares dele de sobrepujar o mal. Então, já está se encaminhando dentro daquela escala evolutiva. E nós sabemos que não há a menor condição de nós estarmos no mundo de regeneração com matadouros. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 19, tem um comentário de Santo Agostinho, o Espírito, que ele nos diz: marcham assim paralelamente o progresso dos homens, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Francisco Cândido Xavier, no livro Alvorada do Reino, pelo Espírito Emmanuel, nos fala que recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Eles são, sim, nossos irmãos, apesar de ainda ser irmãos menores, ainda haverá um longo trajeto até eles adquirirem a humanidade. Eles são, como nós falamos anteriormente, um princípio espiritual e não um princípio inteligente, que é essa definição que nós temos para nosso espírito, nossa alma. Fazendo uma diferença, gente, nós costumamos falar alma quando nós estamos reencarnados. Então, atualmente, aqui, eu sou uma alma porque eu estou reencarnada. Quando eu desencarnar, pode falar o espírito da Vera. É só questão de nomenclatura. Continuando, então, o que nos fala o Livro dos Espíritos? Ele, na questão 107, ele diz assim que, fazendo uma referência à questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. E aí faz a pergunta: onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento,
E a resposta dos espíritos é: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade, como nós já havíamos falado. Seguindo, 607A. Aí a pergunta: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? E a resposta da espiritualidade diz assim: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe ainda de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da matureza. Prosseguindo na questão 735, Kardec pergunta: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? E a resposta dos espíritos, que é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Lembra que falamos das leis divinas? Os homens só destroem para satisfação de suas necessidades. Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá, assim, que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. E ali nós trouxemos, para visualizarmos, uma foto de uma caçadora em que ela abateu uma girafa e ali ela tirou o coração da girafa. Tirou o coração para tirar foto. É um mau instinto, é uma bestialidade, como nos falou a espiritualidade. Vou passar rapidinho, temos crianças aqui. A questão 597 fala assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, se eles tinham algum princípio que, uma vez desencarnados, sobreviveria. A resposta da espiritualidade: e que sobrevive ao corpo. Então, eles têm esse princípio. E a pergunta continua na letra A: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E a resposta: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a essa palavra. Então, quer dizer, pode dizer que é uma alma, só que fica claro que não é uma alma igual à nossa. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, é uma diferença bem grande. Mas há algo, que nós podemos chamar de alma. Questão 598. Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta:
conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. O que significa essa resposta? Que eles têm sim uma individualidade. Eles não seriam, por exemplo, cada animal que desencarnaria, ele formaria um todo. Não, cada um é uma individualidade. E eles têm a consciência do seu eu. Quanto à consciência do seu eu, ele diz que não. E ele permanece, a inteligência do animal, ainda num estado latente. Quer dizer, eles vão chegar lá, ainda não estão lá. 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que ele irá encarnar? A resposta dos espíritos é não, pois lhe falta livre-arbítrio. Então, eles não têm o livre-arbítrio. Por exemplo, agora nessa vida eu quero nascer, né, um animal como um cachorro, agora quero nascer como uma girafa, quero nascer como um elefante. Não, eles não têm isso. A questão 600 diz assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Então, assim, quando nós desencarnamos, nós seres humanos, nós partiremos para o plano espiritual. E esse período é chamado de erraticidade, até que nós novamente viemos para a Terra, né? E aí reencarnando. Então, esse período de erraticidade, a alma dos animais, ela está nesse estado de erraticidade? A resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, como que acontece com o animal? O animal desencarnou, ele é classificado na espiritualidade, no plano espiritual, por espíritos que trabalham com vamos dizer, com as almas desses animais. Eles têm a tarefa, então são incumbidos dessa tarefa, e eles quase que imediatamente são utilizados novamente para reencarnar num outro animal. Então, eles não ficam muito tempo nesse período no plano espiritual. Eles quase que imediatamente. Aí agora vocês podem estar pensando, mas isso seria quanto? 1 ano? 1 mês? 2 dias? 1 dia? Nós não sabemos. Então, continuando ali, não lhe é dado tempo de entrar em relação com as outras criaturas, porque ele usou a palavra quase, ele não diz que imediatamente, quase, imediatamente ele volta a reencarnar. 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta é pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Mas aí vocês podem pensar assim, tá, se eles não estão sujeitos à expiação, por que nós vemos um animal sofrer tanto? Nós sabemos que os animais passam por doenças, até mesmo câncer, né? Problemas de diabetes, variados. E isso não é expiação? Não, gente, isso não é expiação. Eles não expiam. E aí vocês me perguntam, mas por que então que eles passam por esses
essas coisas, né, por essa fase, por que passam por isso? Eles passam por isso, a explicação, né, que eu procurei nos diversos livros, que ao final da palestra ali eu vou colocar para vocês, é para eles um aprendizado. Eles estão aprendendo, é uma forma de aprendizado para eles. Então, nós vemos, né, que tudo que nós passamos é aprendizado, mas não é expiação para eles. Muitas vezes nós passamos por um câncer, por uma doença dessa, muitas vezes né, expiação para nós, mas para eles não. Joana de Ângeles, quem não conhece a Joana de Ângeles, ela é a benfeitora espiritual do Divaldo Pereira Franco, e ela nos fala que a ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. E o que é ser senciente, que eu tinha falado anteriormente também para vocês? O ser senciente é aquele que ele sente, ele vivencia sentimentos como dor, angústia, solidão, amor, alegria, raiva, e ninguém discorda que esta é uma característica que ela não é privilégio só nossa, dos seres humanos, mas de todos os animais. Contudo, ainda assim, juridicamente, como nós já falamos, no Brasil, os animais possuem status de coisa. Não há o que duvidar da lógica existente na afirmação de que os animais são capazes de sentir e expressar sentimentos. Se vocês têm animais, né? Todo mundo aqui tem animal. Quem não tem, só quem não tem, levanta a mão, por favor. Poucas pessoas, né? A grande maioria tem. Nós que temos animais, a gente sabe que eles demonstram carinho por nós. Nós chegamos em casa, até mesmo os gatos, que eles têm um outro tipo, né, de expressar. Mas hoje, por exemplo, uma das minhas gatas estava lá querendo conversar comigo, era um miau para cá, miau para lá, eu falava com ela, eu queria ter gravado, porque era muito interessante, ela queria falar comigo. Eu não sei bem o que ela queria, mas ela estava falando comigo. Então, o que justificaria essa morosidade secular para, juridicamente, atribuir-lhes essa condição de seres sencientes? A resposta para essa questão é a mesma que embasou por séculos a escravidão. Olha que interessante, faz essa analogia com a escravidão, que é ignorância e ganância. A escravidão existiu desde a Idade Antiga, mas para trazer um exemplo próximo da história escravocrata, mais recente, ela nasce claramente da ignorância do homem branco, em não reconhecer no homem negro um ser igual a ele, por conta de sua diferença do que? Apenas da cor, de linguagem, de hábitos culturais, preferindo simplesmente considerá-lo um ser inferior por não compreender seus costumes. Escolhemos não ver, não querer saber, mas nos alimentamos de seres que sentem, sofrem, sentem angústia, sentem dor, tristeza, alegria, amor, que eles têm famílias, todos os animais que são abatidos têm família, que se comunicam com ela e foram dela arrancados para servir a nossa gula, nosso luxo, nosso prazer. Não há crueldade pior que pensar e acreditar que os animais existem apenas para nos servir. E aí, Divaldo Pereira Franco, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, pelo Espírito Joana de Ângeles, nos fala: não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes,
sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe que é a Terra. Emmanuel nos diz: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. E ali nós temos uma foto onde qual é a diferença entre um cachorro e um porco? A única diferença é a nossa percepção, né? Por que nós comemos e o outro não? Enfim, André Luiz nos fala no livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. Já estamos acabando, gente. Allan Kardec diz: sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 888A. Enfim, gente, a espiritualidade superior, ela sempre nos socorre, né? E desde meados do século XX, nós temos obras cheias de referências a respeito do estado espiritual do planeta, como nós vimos, né? Mostrei para vocês um slide ali. E em alguns casos com narrações pontuais sobre empreendimentos humanos, exploratórios, como os abatedouros. Nesse sentido, há uma passagem que eu quero trazer para vocês da obra Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, na qual o espírito André Luiz e o benfeitor Alexandre, o que eles fazem? Eles visitam um matadouro. Então, são espíritos, né? Espíritos, André Luiz e o benfeitor Alexandre, eles vão visitar um matadouro para instruir, esclarecer André Luiz. E aí, eles nos falam que caracterizar um local como este implica em usar expressões como vibrações desagradáveis, repugnância, aglomerações de entidades inferiores em lastimáveis condições e em atitudes de lamentável o quê? Vampirismo. Em relação aos borbotões de sangue vivo de nossos irmãos bovinos. Todas essas expressões foram manifestadas por André Luiz e Alexandre, testemunhas oculares em visita a um local cuja operação é absolutamente incompatível, primeiro com o nível de conhecimento moral, espiritual e científico atingidos atualmente, que permite, além da necessária reflexão, uma tomada imediata de novas atitudes e hábitos de consumo. E segundo, a discrepância da coexistência de matadouros no contexto de um planeta de regeneração, nós já tínhamos falado nisso, onde o amor ao próximo, seja ele humano ou animal, se fortalece e onde os espíritos e as almas convalescem buscando forças para voos evolutivos mais altos. Parece assim, bem uma situação assim, nós ficamos impactados com isso, né? Porque lá nos matadouros, o que acontece? Tem muito sangue, né? Então, nós vemos muitos espíritos ainda que vão lá vampirizar, colher fluidos vitais
daquele sangue dos animais, e eles se comprazem com esses fluidos, né? André Luiz, então, diz que diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebeu um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam seus borbotões, então, a esse sangue vivo, como se procurasse beber o líquido em sede devoradora. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância, nos diz o André Luiz, as cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali puseram observar. Não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo. Diante desse pavor que ficou André Luiz frente a tal cenário, o benfeitor, o Alexandre, chama a atenção para algo muito importante. E ele fala assim para André Luiz: mas por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, né, da crosta da terra, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terreno havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne, a gordura, significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, aqueles espíritos tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Olha quanto ensinamento, né? Ao alerta do benfeitor Alexandre, podemos acrescentar que, com respeito e ausência de juízo de valor, é possível, altamente desejável e urgente, que contribuamos para acelerar o passo de todos no entendimento do significado profundo do quê? Da expressão do amor ao próximo. Mas como fazer isso? Conversando, estudando, debatendo fraternalmente sobre o tema, sempre rumo a atitudes concretas de mudança. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, trazendo esses ensinamentos de todos esses benfeitores, essas reflexões, né, para nós pensarmos assim: mas por quê? Será que eu não posso fazer, por exemplo, a segunda sem carne? Segunda-feira sem carne. Já que não consigo parar de comer carne, vamos fazer, é um convite que eu, Vera, também faço a todos, vamos fazer a segunda sem carne. Pelo menos, né, um dia a menos, porque aos poucos nós vamos adquirindo esse hábito de nos alimentarmos de outros alimentos, né? Não necessariamente de carne. E respondendo à indagação de um André Luiz estarrecido com o matadouro, o que significava tudo aquilo, podemos dizer que em pleno século XXI, a caminho de um novo mundo e com base sólida nas referências encontradas na obra de Kardec, aquele ambiente lastimável significa o quê? Um grito de alerta. Não podemos mais conviver com a dor infligida a nossos irmãos animais. Temos conhecimento a respeito disso e com ele responsabilidades. Principalmente nós, espíritas, que tal nas nossas confraternizações não usarmos mais churrascos, usarmos outros alimentos? Nós podemos e devemos dar o exemplo.
Toda a carne, como nós sabemos, leva aquela energia do animal que está sendo abatido, um sofrimento. E nós sabemos quanto é importante isso, as energias, nós sabemos do poder que tem as energias. Será que nós queremos nos alimentar dessas energias? Fica essa reflexão também, meus irmãos. E não podemos possuir qualquer tipo de matadouros, né? Como nós já falamos, essa fonte de alimento deletério para irmãos em péssimas condições espirituais, em franco vampirismo, que tem toda essa parte espiritual também, como relata André Luiz. Sem oferta de certo produto, aí será preciso buscar, né, procurar outro produto para nós nos alimentarmos, mais saudável, por que não? Matadouros não condizem, então, com os mundos mais elevados, né? Nós sabemos disso. Vamos passar, então. Nosso alimento pode ser outro, cujos temperos, ingredientes sejam integralmente do quê? Do amor, da mansidão, da paz. Nestes pratos, né, meus amigos, acreditem, o sabor será sublime. Como seguir trabalhando na seara cristã e espírita, divulgando e incentivando o estudo, esforçando-nos para sermos homens, mulheres de bem, enquanto ainda se estimula a disseminação de dor, de sofrimento e de morte de bilhões de irmãos animais, para satisfazer as nossas necessidades de consumo, para estocarmos nos nossos freezers, nas nossas geladeiras. É possível aceitar que nesse mundo, né, vindouro da regeneração, que a seguir integralmente teremos, nós teremos uma outra jornada. Nós estaremos num outro plano e os abatedouros, os aviários de produção industrial, né? Eu não vou falar, mas você sabe como que são esses aviários, né? Criações de peixes aos milhares em confinamento cruel, ou mesmo jaulas e gaiolas que obrigam irmãos somente para o nosso deleite. Enfim, não é agradável o que eu estou falando hoje. Já peço antecipadamente, né? Desculpa a quem se feriu com o que eu falei, mas nunca tivemos tantos convites à meditação e tomada de atitudes como nos presentes dias, na forma de conhecimentos e ensinos fornecidos pela universalidade dos espíritos superiores. Rogamos, então, a todos que reflitam, tomando como representativo de tudo, naquele mandamento de Jesus Cristo, para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os animais também são os nossos próximos. Enfim, Vitor Hugo nos fala: primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Lembram da escravidão? Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Chico Xavier nos diz: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. E aí tem os livros que eu falei para vocês, temos diversos livros espíritas sobre a temática. Nós temos esse do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma. Nós já conversamos, né, a respeito, na questão do Livro dos Espíritos. A contracapa. Tem um outro livro do Ernesto Bozano, chamado A Alma dos Animais.
E então a literatura espírita ela é bastante diversa, né? A respeito das aparições aqui que ele fala, né? Especialmente de cães, cavalos, gatos, que haveriam aparições post-morte, ou seja, depois que eles desencarnaram, e provocaram espanto e perplexidade. Então, isso está na contracapa desse livro do Ernesto Bozano. Aí ele fala assim, que apresenta mais de uma centena de casos de fenômenos supranormais, classificando-os conforme o tipo de fenômeno e baseia-se em uma fundamentação científica para demonstrar o quê? A sobrevivência da psique animal em relação à morte do corpo físico, assim como ocorre nos seres humanos. Então, eu convido, né, quem quiser estar lendo, essa obra é fantástica. Agora eu vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui. Muito bem, gente. Então, vamos voltar aqui. Agora, finalizando realmente esta imagem do nascimento do nosso Mestre Jesus Cristo, que ele nos ensinou desde o nascimento dele. Ele nasceu aonde, Jesus Cristo? Ele nasceu lá no meio dos animais, numa estrebaria, numa manjedoura, cercado pelos animais, um ser de luz, um espírito puro como o Mestre Jesus. E ele já estava nos ensinando a humildade, o amor. E para finalizar, eu quero trazer a seguinte fala para todos, que são chegados os tempos de acessarmos em nós mesmos os valores eternos que devem mover nossas escolhas e práticas na direção da aplicação mais ampla da lei de justiça, de amor e de caridade, para que cessem as separações e as violências entre os filhos de Deus, que são todas as criaturas. A ética animal segue nessa direção, apontando caminhos de paz também para os animais não humanos, ensinando como e por que devemos respeitar seus interesses de viver, de ter experiências positivas. Eles também têm esse direito, de estar no mundo, de desfrutarem da vida que Deus lhes deu. Quem deu a vida dos animais, tanto dos animais quanto a nossa, foi Deus. E assim, eu convido a todos para participar da campanha em defesa da vida, dizer não à violência contra os animais. Ficamos então com essas reflexões, com esse momento, que permaneça nos corações de todos essa mensagem dessa noite. Eu agradeço imensamente a paciência, a presença de todos, desejo um ótimo retorno aos seus lares e que o Mestre Jesus abençoe, ampare e proteja a todos. Muito obrigada.
Nós agradecemos, Vera, pelo belíssimo trabalho. É muito bom a gente entender, do ponto de vista espiritual, tudo que nos envolve nesse universo. Somos seres universais e dessa forma, tudo que nos envolve faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, para melhorarmos enquanto espíritos. E a gente sempre observa que em um determinado momento da nossa existência, nós havemos de reencarnar num corpo não tão denso como esse que a gente usa aqui no planeta Terra, e certamente nós vamos ter um modus vivendi diferente, mais suave, mais etéreo. Obrigado, Vera, pelas palavras. Obrigado à presença de todos. Obrigado aos nossos amigos internautas. Vamos orar? Deus, nosso Pai querido, vós que sois todo poder e bondade, inteligência suprema e causa primária de tudo que há no universo. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade da vida, porque tantas e tantas vezes falhamos, nos equivocamos e tu nos deste sempre as oportunidades para recomeçarmos. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, que vieste até nós, nos dar o seu testemunho, os seus ensinamentos e principalmente o seu exemplo. Agradecemos muito por tua presença em nossas vidas constantemente, aos nossos mentores espirituais que estão a serviço do Mestre, estão sempre conosco diuturnamente, nos intuindo positivamente, a fim de que acertemos mais e erremos menos. Agradecemos imensamente aos mentores dessa casa e de cada um de nós em particular. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos mentores espirituais. Obrigado a todos os senhores. Em especial, nós rogamos o amparo e as bênçãos ao povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo tanto nesse momento. Mas sabemos, temos ciência de que nada, absolutamente nada, neste planeta é por acaso. E como bem disseste, o nosso Mestre Jesus, uma folha não cai sem que esteja absolutamente dentro do mais absoluto controle divino. Obrigado, Pai, Mestre amigo, mentores espirituais. E assim seja.